Fala galera do Dominantes Online, tudo bem? Então, mais uma aulinha de Química e agora a gente vai entrar no módulo que a gente chama de soluções, né? Bastante assunto para a gente falar aqui, a gente começa primeiro introduzindo para relembrar ou lembrar ou aprender o conceito de soluções e sobre métodos, ou melhor, a parte quantitativa de solubilidade, né? A gente trabalha com solubilidade também quando a gente fala sobre forças de interação, mas aqui é uma parte um pouco mais quantitativa. Bom, se você não me conhece ainda, mais uma vez, prazer, meu nome é Bruno Matassoli e bora! Olha só, bom, vamos introduzir esse conceito de soluções. Antes de mais nada, soluções é o mesmo que uma mistura homogênea, né? Então vamos lá. Bruno, o que é uma mistura homogênea? Uma mistura onde só tem uma fase, né? Quando você consegue visualizar, até mesmo no microscópio, você vê um material uniforme, sem distinção. Geralmente é algo que não é uniforme, é algo que você consegue diferenciar em fases diferentes. Beleza? Sabendo disso, a gente pode encontrar misturas homogêneas em 3 fases. Misturas homogêneas que são sólidas, líquidas ou gasosas, né? Geralmente as misturas gasosas são homogêneas, né? A gente classifica qualquer mistura gasosa como já uma mistura homogênea. Então eu posso classificar como uma solução? Posso. Por exemplo, o ar atmosférico, sem considerar os particulados, as poeiras, somente o ar atmosférico. O ar atmosférico é uma solução? Só que aqui em específico a gente vai trabalhar muito mais com soluções líquidas. Geralmente toda a abordagem trabalhada em concursos é trabalhada em relação a soluções aquosas. Soluções onde o solvente, quem está dissolvendo, é a água. E aproveitando para falar, quando a gente classifica algo em soluto e solvente, né? Então, quem está em maior quantidade, aquilo que está dissolvendo, a gente chama que é o solvente. Aquilo que é dissolvido é o soluto. Tá aqui, tá? Curiosidade, em soluções aquosas, a água, mesmo não estando em maior quantidade, ela é sempre classificada como o solvente, tá? Então, em soluções aquosas, a água pode não estar em maior quantidade. Um grande exemplo disso é o álcool 70. O álcool 70 é 70% álcool, 30% água. A gente continua chamando isso de solução aquosa, tá? Bom, entendendo esses conceitos básicos, a gente pode partir para o que é solubilidade. A gente já entende solução, que na verdade, a mensurar o quão um soluto em cima de um solvente se dissolve no solvente. A gente entra para algo ser solúvel, né? Algo ser solúvel vai gerar uma solução. Ok, beleza. Só que solubilidade, né, tem valores, né? Algo pode ser mais solúvel. Um exemplo, o sal ou o açúcar. Na verdade, o açúcar é mais solúvel em água do que o sal. O álcool etílico é mais solúvel que os dois em água. Como a gente calcula isso? A partir de algo chamado de coeficiente de solubilidade. Antes de falar de coeficientes, vamos aqui. Provavelmente, enquanto eu estou falando, você olhou para isso aqui, mas vamos ler aqui juntos. Olha, substâncias diferentes se dissolvem em quantidades diferentes numa mesma quantidade de solvente, na mesma temperatura. Veja bem, para falar de solubilidade, a gente vai ter que falar sobre a interação que existe da substância chamada de soluto com a substância chamada de solvente. Quanto melhor a interação, mais solúvel é. Ótimo, só que agora a gente não vai trabalhar essas forças de interação. A gente vai trabalhar a quantidade, saber calcular isso. Outro fator importantíssimo, sim, é a temperatura. O comportamento de uma substância dissolvida em um solvente muda dependendo da temperatura. Isso é um fator importantíssimo. Então vamos lá, presta atenção. O que vai ser esse coeficiente de solubilidade que a gente vai chamar de CS abreviado? Ele vai ser uma medida da capacidade do soluto. Então, quando eu falo o coeficiente de solubilidade, é a capacidade desse soluto em se dissolver no solvente. Geralmente, você vai escutar muito falando água, porque geralmente solvente utilizado, como eu falei, é uma solução aquosa, então a gente utiliza a água como solvente. A gente utiliza esse padrão e a temperatura, eu vou mostrar mais à frente de como influencia em cada caso, mas é sempre dado um padrão para uma quantidade padrão de solvente,
para uma quantidade estabelecida, ou melhor, para uma condição estabelecida de temperatura e pressão. A pressão até influencia, mas a gente não trabalha nesse caso em específico, com pressões diferentes de 1 atmosfera, que é nível do mar. Então, só vamos seguir em frente. Um exemplo aqui, por exemplo, foi ótimo, mas um exemplo aqui dado é o cloreto de sódio, né? O sal de cozinha em 20 graus Celsius possui uma solubilidade conhecida, pré-estabelecida, de 36 gramas em 100 gramas de água. Outra substância terá outra solubilidade, né? Então, o limite, o máximo possível dissolver em 100 gramas de água é 36 gramas. Se você adiciona mais, isso se torna o que a gente chama de corpo de fundo, algo que precipita, algo que não fará parte da solução. Tranquilo? Nisso, a gente acaba classificando as soluções em 3 perfis de soluções. Vamos pensar de novo no cloreto de sódio. No cloreto de sódio, eu falei para você que a solubilidade dele em 20 graus Celsius é 36 gramas. Se você adiciona uma quantidade menor que 36 gramas, o que você gera é uma solução insaturada ou não saturada. Lembra que saturação, né? Eu estou saturado. Saturado quer dizer que você chegou ao limite de algo. Então, algo saturado é que está no limite. Se você não atingiu isso, se você não atingiu essa quantidade, se é capaz de dissolver mais soluto naquela quantidade de solvente, você tem uma solução não saturada. Definindo aqui, é aquela que ainda consegue dissolver mais soluto, né? Dada uma temperatura fixa, sempre a temperatura fixa, ou seja, que ainda não atingiu o coeficiente de solubilidade. Se o coeficiente de solubilidade do cloreto de sódio é de 36 gramas em 100 gramas, se eu adicionei apenas 30 gramas, eu não cheguei ao limite. Só cuidado com as proporções, né? Você pode não necessariamente usar 100. Vamos supor que eu adicione 60 gramas desse sal, né, em 20 graus Celsius, numa quantidade de solvente equivalente a 200 gramas. E aí é só você pensar, vamos estabelecer, né, o padrão para a gente analisar se isso é viável ou não, tem que ser num solvente equivalente a 100 gramas. Isso quer dizer, se você colocou 60 em 200, é a mesma coisa que colocar 30 em 100 gramas. Como o coeficiente de solubilidade do NaCl, como a gente acabou de ver, é de 36 gramas em 100 gramas de água, colocar 30 em 100, gera uma solução insaturada. Ou, em vez de pensar isso, você pode pensar o seguinte: se eu quero colocar 60 gramas em 200, cabem 36 gramas de NaCl, né? Várias formas de chegar à mesma resposta. Mas é importante isso na hora de resolver. De água. Mas, se você tiver 200 gramas de água, cabe algo proporcional. O dobro de 36, até onde eu sei, é 72 gramas. Então, qual é a capacidade de cloreto de sódio em água em 200 gramas? 72. Mas você está falando de uma adição de 60. Isso gera uma solução insaturada, porque ainda caberia 12 gramas. Ok? Tá? Beleza, preste atenção nesses exemplos na hora de organizar, mas é sempre proporcional ao coeficiente de solubilidade. Se você estiver trabalhando com valores diferentes de 100 gramas, organiza o seu padrão, o seu coeficiente de solubilidade para esse novo valor dado, caso caia em alguma questão. Ok? Tranquilo? E aí, se você tem uma solução insaturada, quando você chega no limite, você tem a solução saturada. Só muito cuidado. O pessoal até confunde. Existem 2 tipos de solução saturada. Na verdade, existe um só, mas aí o pessoal confunde. Quando você chega no limite e quando você tenta ultrapassar o limite. Bruno, como assim? Vamos falar de novo do mesmo caso do cloreto de sódio, que eu estou usando como exemplo, e eu falei que o limite dele é de 36 gramas em 100 gramas de água. Né? A gente sabe que então é proporcional, então em 200 gramas de água, sendo o meu solvente, cabem, a gente viu agora, 72 gramas, ok.
Supondo que eu coloque exatamente 72 gramas em 200 gramas de água, o que aconteceu? Eu produzi uma solução que está no seu limite, uma solução que está beirando, está equivalente ao coeficiente de solubilidade. Você produziu uma solução saturada. Então, solução saturada é aquela que não consegue mais dissolver o soluto, né? Não tem mais como dissolver, dada uma temperatura fixa, ou seja, atingiu o coeficiente de solubilidade. Agora, o cuidado que eu estou falando é supondo, e aí você tem que prestar muita atenção no caso que eu vou te falar agora com o caso que vem depois, que é o seguinte: supondo que eu ultrapasse isso, eu adicione não 72, mas eu adicione 80 gramas em água. E repara que falar que eu adicionei não significa que esse material se torna solúvel em água. É essa a grande jogada. Se eu falo que eu tenho 80 gramas, que eu adiciono 80 gramas em água, nessas 200 gramas de água, eu não vou conseguir dissolver. O que vai acontecer é que você consegue preparar uma solução que ela é saturada com os 72 gramas, mas no fundo, porque esse sal, como na fase sólida do cloreto de sódio, ele é mais denso que a água, ele se deposita ao fundo, é o que a gente chama de precipitado ou corpo de fundo, sobra o que a gente diz que é o excesso, o não solúvel. Se cabe em 72 e você adicionou 80, ficam 8 gramas de excesso. O sistema formado não é mais uma solução, é uma solução saturada com um corpo de fundo. Mas a solução ainda permanece saturada, por isso que eu classifico dentro de soluções. Beleza? Bruno, você falou que é para tomar muito cuidado com o quê? Com um caso oposto, com um caso onde você tenha, né, que como ultrapassar o coeficiente de solubilidade. Para esse caso instável, a gente traça como uma solução supersaturada. E aí, veja bem para você anotar. Solução supersaturada é uma solução que ultrapassou o limite, ou seja, está em solução algo maior do que o limite. Lembrando mais uma vez, no caso do NaCl, o limite é 36 gramas em 100 gramas de água. Supondo que você utilize alguns métodos físicos, dos quais eu já vou falar, e você consiga que esteja dissolvido nesses mesmos 100 gramas de água, não 36, mas 40 gramas. Então está acima do limite. Isso significa que a solução é supersaturada. E aí eu quero destacar essa informação que muito confunde na execução de exercícios. Uma coisa é adicionar, outra coisa é estar solúvel. Não confunda a solução saturada com corpo de fundo com a solução supersaturada. Tudo bem? Bota aí, anota essa informação para não ter problema. E a solução supersaturada, ela é algo instável. Como é que a gente faz isso? Geralmente a gente manipula a temperatura ou pressão, porque em temperatura diferente você terá uma solubilidade diferente e faz o resfriamento ou o aquecimento de forma gradual. Então, a solução supersaturada você já coloca como algo não estável, já ia botar aí diferente, é algo instável, tá bom? Essa é a ideia dessa instabilidade, dessa substância voltar a ser uma solução saturada com corpo de fundo. Classificando as soluções, a gente tem um outro perfil que é o seguinte: curva de solubilidade. O que é a curva de solubilidade? Quando eu pego uma substância, né, um soluto dissolvido num solvente, essa proporção entre eles é o que a gente chama de coeficiente de solubilidade. Quando eu estabeleço o coeficiente de solubilidade em várias temperaturas, eu gero uma curva de solubilidade, né? Repara que eu trouxe um desenho aqui de diversas substâncias, né? Deixa eu mudar de cor aqui
Para aí, deixa eu mudar de corzinha para vocês. Pronto, ficou mais fácil. Eu trouxe aqui diversas substâncias A, B e C. São substâncias diferentes, aonde vão variar a sua solubilidade dependendo da temperatura. E aí repara coisas interessantes. A substância ou soluto chamado de B e de C são solutos que, com o aumento da temperatura, têm valores de solubilidades crescentes, aumentam esses valores, tá? E aí, como é que eu posso utilizar isso em questão? Você pode ter um gráfico, em vez de ser dado um valor, e aí você analisa, por exemplo, por acaso eu preciso da solubilidade de C em 80 para verificar. Eu venho aqui e acompanho essa informação. A solubilidade dele em 80 é um valor que é entre 60 e 40, deve ser 50 aproximado, tá? Verificando aqui de forma bem superficial. Outra coisa são as próprias análises em relação ao gráfico. A curva de A tem um comportamento diferente da curva de B e de C. Aproveitando para falar desse comportamento, a gente entra nos dois tipos de curvas. A curva B e C tem um comportamento chamado de comportamento ascendente. É quando o coeficiente, quando a solubilidade aumenta com a temperatura. A grande maioria das substâncias acontece isso. Com a grande maioria das substâncias acontece o aumento de solubilidade. A gente diz que isso é chamado de dissolução endotérmica. Lembra que endotérmica, endo quer dizer para dentro, térmica de energia. Então significa que são dissoluções que acontecem com a absorção de energia. E, consequentemente, são favorecidas quanto mais energia tem para absorver. Então, dissoluções endotérmicas são favorecidas com o aumento de temperatura. A grande maioria dos materiais, quanto maior a temperatura, mais se dissolve em meio aquoso ou em outro meio também. Agora, existe o comportamento, que é o comportamento de materiais descendentes, quando geram curvas descendentes. São essas curvas que, com o aumento de temperatura, reduz a solubilidade dele em água, tá? Isso acontece com poucos sais. Aqui, por exemplo, tem o sulfato de cério, tá? Que é um caso específico de sal, mas esse tipo de curva acontece principalmente com os gases. Os gases dissolvidos em meio aquoso, você vai ter essa noção. Por exemplo, quando você aumenta a temperatura, você deixa o gás menos solúvel no meio aquoso. Bruno, mas o gás é solúvel em meio aquoso? Sim, é. Mas a gente vê lá que os gases são apolares, eles não vão se interagir. Eles são pouco solúveis, mas são solúveis. Existe o oxigênio solúvel na água, em meio aquoso. É assim que os peixes respiram, não é? Então, quer dizer que em águas mais quentes existe um menor grau de oxigenação, ou seja, uma menor concentração de oxigênio? Sim, existe. Por quê? Porque a temperatura ela gera uma dissolução, nesse caso, para essas substâncias exotérmicas. Ela é favorecida pela liberação de calor, ou seja, quanto mais calor no sistema, pior para ela. É mais fácil com pouco, porque aí ela estimula a liberar calor para equilibrar o processo. Beleza? Tá? Então aqui a gente já viu alguns conceitos de solubilidade e de solução. A gente continua nesse módulo de soluções, tá? A gente vai continuar falando sobre essas expressões de solvente e soluto na próxima parte de soluções, onde a gente fala sobre unidades de concentração. Bom, vejo vocês lá, até a próxima e fui!